Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para inaugurar o programa Ímpetos do Fundo Catarina, uma iniciativa para favorecer o desenvolvimento dos estudantes de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós temos dois grandes nomes da nossa economia, da nossa indústria, para fazer palestra hoje. O Décio da Silva, presidente do Conselho da WEG, e Otto von Sotten, presidente da Tigre. E antes a gente vai ouvir informações do Vinícius Braun, que é do Fundo Catarina e coordenador do Ímpetos, e também do Guido Delaniello, que é o presidente do Conselho da Associação dos Ex-Alunos de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, o Alumni EMC. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sou Vinícius de Bortoli, faço parte do Fundo Catarina e eu sou um dos responsáveis pelo programa Ímpetos, por toda a organização dele. Bom, a gente sabe a importância que as universidades têm no desenvolvimento do país e que nelas são formados muitos dos nossos grandes líderes. Hoje temos 2 deles aqui. E buscando maximizar as oportunidades que existem nesse ambiente de universidade, que surge o Fundo Catarina, que é o fundo patrimonial do Centro Tecnológico da UFSC. Como propósito, a gente tem a melhoria da educação e do ambiente de inovação no Brasil, investindo em pessoas de forma sustentável por meio de bolsas, projetos de extensão, pesquisa e empreendedorismo. Bom, a gente sabe muito bem que essa transformação ela não acontece do dia para a noite e, por isso, precisamos dar um passo de cada vez. E hoje, oficialmente, com muita alegria, eu digo que a gente dá esse primeiro passo com o lançamento do programa Ímpetos, que é uma iniciativa do Fundo Catarina, em parceria com a Alumni EMC, Associação de Ex-Alunos de Mecânica e Materiais da UFSC. O Ímpetus, ele surge, na realidade, para ser a primeira grande plataforma que conecta tanto estudantes a profissionais de destacada competência no mercado e grandes empresas, de modo que esses estudantes saiam mais bem preparados para a entrada no mercado de trabalho, levando o nome da nossa instituição, UFSC, cada vez mais longe. Ao longo dos próximos 4 meses, dezenas de alunos vão ser selecionados para participar do programa e se capacitarão por treinamentos em soft e hard skills, bem como por mentoria, serão mentorados por profissionais de destacada competência em suas áreas de interesse. Dessa forma, ao final do programa, eles estarão mais preparados para entrar nessa nova trajetória em suas vidas. E, bom, é um prazer imenso estar aqui nessa live, ver tantas pessoas presentes e agradecer muito a presença aqui do Décio e do Otto e ver que o programa está sendo super bem recebido por todos até o momento. Enfatizo essa boa recepção por parte do nosso parceiro operacional, que é a Alumni EMC, que hoje está aqui representada pelo Guido Delaniello, porque eu vou passar a palavra para falar um pouquinho agora. Guido. Bom, boa noite a todos. Vinícius, obrigado pela palavra. Mais uma vez, obrigado, Otto, obrigado, Décio, pela presença, muito importante para nós. Né? Eu já me coloco aqui no quadro nosso de profissionais, né? Já há algum tempo fora da universidade. Mas deixa eu só situar a todos que estão nos ouvindo essa figura da Alumni. A Alumni da Universidade da Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais, ela surgiu por uma provocação de um dos professores, hoje um coordenador do nosso curso de mecânica, professor Gargione. Ele fez essa provocação e trouxe um grupo de ex-alunos, já todos atuantes, com profissões mais diversas, com o intuito de nós podermos começarmos a difundir mais conhecimento. Nós temos muito conhecimento acumulado técnico de experiência profissional e nós achamos que a gente pode, como grupo, né, promover esse aperfeiçoamento contínuo dos associados, com programas internos nossos, né, e também conseguimos, dada a nossa experiência e toda a bagagem que nós trazemos como alumnos, como egressos da engenharia, né, também fazer um impacto na melhoria e na qualidade do ensino na universidade onde nós estamos situados.
Eu sou associado, tem outro associado aqui, que é o Décio, então, assim, estamos representados já com associados da Alumni. E o que a gente quer fazer hoje com o programa Ímpetus, que é uma primeira ação, eu digo, de maior dimensão da Alumni, é buscar esse ganho de eficiência na integração da universidade com a indústria, né? Quanto a gente consegue fomentar e patrocinar, mentorar, né, esses nossos alunos, sejam graduandos, mestrandos, doutorandos, que agora vêm para o mercado de trabalho. Isso aí nós achamos um interesse comum, né? Esse interesse nosso, que esses alunos tenham uma boa arrancada, né, uma boa eficiência na entrada da indústria, e também o interesse, certamente, de empresários, né, Otto, e executivos como vocês na ponta, que esses alunos tenham uma boa formação e que eles consigam começar e ter uma eficiência e gerar resultados num curto prazo. E essa ideia nossa do Alumni, nós vimos isso, essa parceria com o Fundo Catarina, achamos que aqui nós tínhamos uma situação aqui que nós poderíamos ajudar o Fundo Catarina, e acabou sendo um piloto, que eu acho que a gente já não consegue mais dizer o que é Fundo Catarina e o que é Alumni, ele ficou bem compacto, né? E eu espero, né, que a gente consiga, através do Ímpetus, nesse primeiro piloto de 4 meses, né, assessorar e buscar esses nossos talentos dentro da universidade, trazer mentorias não só no hard skill, mas também no soft skills deles, e a gente faça uma integração maior com a comunidade industrial, né? E aí eu acho que ninguém melhor do que vocês, que estão na ponta, atuando, para falar um pouquinho para nós o quanto vocês veem na importância dessa mentoria, desse coach e desse aluno, né, que está começando. O Alumni, só para fechar, nós também temos situações de engenheiros nossos, né, na metade da sua carreira, alguns já se aposentando, e nós queremos trazer outros programas que formem também essas outras, vamos dizer, faixas etária e faixa de experiência profissional. Mas nós estamos muito animados com o Ímpetus, agradeço mais uma vez o Otto e mais uma vez o Décio pela prontamente atenderam isso e engajaram nessa ação, e desejo a Estela uma boa live, então, que ninguém melhor do que ela para conduzir essa nossa participação aqui. Muito obrigado a todos. Não estou ouvindo. Acho que a Estela está no mudo aí, pessoal. A Estela está no mudo. Não estamos ouvindo, Estela. Tá, liguei. Agora sim. Ah, tá. Então a minha comunicação está pelo iPhone. Oi, tá. Bom, eu agradeço muito o convite, é um privilégio, enfim, ser mediadora desse evento. Eu vejo que a gente tem pouco tempo para ouvir essas duas pessoas brilhantes. O Décio tem uma trajetória excelente na WEG, né, a empresa da família dele, e é uma empresa que está fazendo o maior sucesso na Bolsa este ano, mas eu vou passar a palavra para ele imediatamente, para ele falar sobre os temas que ele se propôs aí, sobre a trajetória dele e sobre a importância da educação e mentoria. É com você, Décio. Então, tá bom. Muito boa noite a todos, boa noite, Estela, boa noite, meu colega Otto aí. E eu, antes de falar na engenharia, eu vou falar um minutinho da minha pré-universidade. Eu tinha 12 anos e naturalmente gostava de jogar futebol, como qualquer um da minha idade, ia na escola de manhã e à tarde queria jogar futebol. E aos 12 anos o meu pai interrompeu isso porque a WEG abria um centro de treinamento, ainda era muito pequena, mas com a visão de longo prazo de buscar educação, para pegar os meninos e ficavam durante o período, estudavam de manhã na 7ª série, era esse no segundo do ginásio, e vinha à tarde para o centro WEG.
eu fiz um curso de mecânico ferramenteiro, então a minha vida dos 12 aos 14 estava em torno mecânico, em fresadora, em fazer projeto de ferramenta de corte, um auxiliar mecânico. Meu passo seguinte, daí eu fui para, aqui na nossa cidade vizinha, da cidade da Tigre, Joinville, onde tinha Escola Técnica Tupi, era um curso referência no Brasil de formação técnica de nível médio, era um curso de 9 horas diário, 5 dias por semana, então era educação integral, começava às 7 horas da manhã, um sistema de disciplina muito rígido, era um programa igual como o nosso de auxiliar técnico na VEG, foi baseado em programas da Alemanha de formação de técnicos. Aí chegou, me formei técnico mecânico, nível médio, vamos dizer, a decisão e o caminho automático era seguir, não foi difícil escolher, porque a Universidade Federal de Santa Catarina tinha o curso de engenharia mecânica, que era uma referência nacional em termos de engenharia mecânica, era um benchmark, como continua sendo hoje, é um orgulho ter estudado aí no curso de mecânica da Federal. Eu tinha 17 anos, e aí cheguei lá, nossa turma era pequena, era se não me engano, 40 alunos na época, e descobri que eu era da minoria. Para mim, engenharia era torno, fresadora, prancheta, eu tinha prancheta com tecnígrafo, tudo isso para a nova geração. Estão me ouvindo? Tudo isso para a nova geração é coisa quase de museu. Eu ganhei com 16 anos uma régua de cálculo de presente, com 17 uma prancheta. Os dois equipamentos estão no museu da VEG. E aí eu vi que eu era diferente, porque a maioria dos meus colegas estavam entrando na engenharia mecânica porque gostavam de mecânica de automóvel. Esse era mais perto das pessoas, daqueles que eventualmente, uma minoria que tinha um pai que tinha uma metalúrgica, como eu, alguma empresa tinha essa vivência, mas se não, eram jovens que gostavam de matemática, de física e gostavam de mecânica de automóvel. Aí a minha primeira decepção, que quando eu cheguei, daí fui no primeiro ano, eu vi que tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometria analítica, cálculo numérico, e assim eu perguntava, mas para que tudo isso, né? E eu acho que a minha primeira lição na universidade foi que a coisa mais importante é a base conceitual, que era essas coisas que eu achava meio chata, e foi um desafio muito, muito, muito grande, né? Porque eu tinha aquele sentido prático já de meio nascer dentro de uma fábrica, né? E aí, então esse foi o primeiro conceito que muito mais tarde eu fui dizer, o que fica é a base conceitual, porque as tecnologias aplicadas, tudo aquilo que eu aprendi lá na 8ª, 9ª e 10ª fase da engenharia, que daí mexia com as coisas que eu entendia que era engenheiro, tudo aquilo, alguns anos depois, valia muito pouco. Agora, os conceitos básicos ficaram. O segundo grande aprendizado que eu tive foi que, quando acabei o primeiro ano, a engenharia mecânica agradava muito os dois sócios da VEG, o seu Werner e o seu Geraldo, que um era mecânico, outro era eletricista, era a base técnica da VEG, mas o meu pai, que tocava a administração, as vendas e tal, ele queria que eu fizesse a administração. Então, eu me matriculei na ESAG e me prontifiquei a fazer os dois cursos ao mesmo tempo.
E ainda tive coisas da juventude, né, uma brilhante ideia, que eu ainda ia fazer as duas, e ia fazer engenharia mecânica em 4 anos e meio, porque quando eu chegasse na área tecnológica, eu ia começar a antecipar as cadeiras. E aí acho que eu tive o segundo grande aprendizado, que foi assim, que tu tem que ter foco e que tu tem que ter padrão de desempenho. Os professores eram muito exigentes, imagino que são ainda hoje, e o standard do nosso curso era muito elevado. Até dos 40 que entraram, eu acho que quando chegou no 5º ano, que se formamos, era em 16, do qual 10 eram os que entraram no primeiro ano junto, que fizemos 5 anos. Aí, quando eu entrei no centro tecnológico, daí eu pensei, agora eu vou aplicar os meus conhecimentos. Ainda não era o tempo, porque daí tinha resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, termotécnica e vibrações. Aí a primeira prova de vibrações que foi que caiu a ficha e eu vi que eu precisava rever os meus planos, que é uma coisa sempre muito importante. Saiu a primeira nota, a média da cadeira de vibração, sei lá, foi 2,5, sei lá, eu tirei 2,8, a média dos 40 alunos que tinha no curso, e eu disse, não vou deixar, eu não vou ter um I na minha... O I não era a reprovação, que era tudo com código lá. E quando eu falo que era nota 3, porque era nota de 0 a 10, né? Não era de 0 a 5, depois quando mudou. Então, a nota mais elevada foi 4. Aí, meu sonho, disse, não vou fazer engenharia mecânica em 5 anos, tem que focar e tem que aprender esses conceitos básicos. E ali, nessa fase também, eu acho que teve a terceiro aprendizado. E eu acho que o Otto vai poder falar até com mais propriedade, que um pouco que eu sei da carreira dele, isso foi muito importante. Que eu fui chegou um professor, os professores eram de alto padrão, a maioria doutorado, e foram fazer doutorado na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e veio um professor e disse, não, eu gostaria de dar a nossa aula em inglês, porque eu vou me sentir mais confortável, porque para essa cadeira tem muitas coisas. Foi o meu primeiro, acho que aprendizado da importância da internacionalização. E naquela época, isso foi chocante, porque eu acho que dos 40, pode ser que 2 ou 3 conseguiam, e eu não estava nesse grupo, que conseguiam montar frase em inglês, conheciam palavras em inglês, assim, estava naquele processo de estudar, era um esforço enorme, não tinha os tradutores eletrônicos e tal. Então, essa foi a importância da internacionalização, eu acho que foi o meu primeiro contato. E o outro aprendizado que tive foi... eu um pouco menos, que era a parte daí que efetivamente era o meu forte, que eu tinha vivência empresarial, e eu acho que é o programa que a engenharia mecânica tem, eu acho que até os dias de hoje, tinha lá que a 9ª fase é estágio obrigatório e integral durante 6 meses na indústria. E naquela época eu fui fazer estágio aqui também na nossa vizinha Joinville, na Embraco, que era uma empresa de tecnologia de ponta também, tinha algumas similaridades com os processos de fabricação com da WEG. Então, essa foi a minha passagem pela universidade, que me ensinou muito, me ensinou que tem que ter padrões. Eu agradeço os professores que foram muito exigentes, aqueles que, na época, pouca gente ia estudar fora,
ia trabalhar fora, as empresas que exportavam no Brasil eram as empresas de agronegócio, a indústria ainda tinha pouquíssima, não tinha empresa que tinha internacionalização dos seus negócios, então isso foi importante, esse meu contato, e dizer que a base conceitual é muito importante. E eu acho que a coisa mais importante que a gente tem, até porque a evolução tecnológica cada vez acelera mais, a coisa mais importante que a universidade ensina é aprender a aprender. Então, isso é um pouco da minha relação com a universidade. E não sei se falo, Estela, tem alguma pergunta, ou quer que eu falo da minha experiência profissional, ou o que tu... Se você puder falar um pouquinho, você tem uns minutos ainda. Tá, então eu acho que sobre a minha carreira profissional foi toda na VEG, na fase executiva, né? Eu voltei, fui trabalhar na VEG, eu me arrependo de não ter escutado a sabedoria do meu pai, que queria que antes de eu entrasse na VEG fosse trabalhar pelo menos um ano, ele arrumaria um estágio no exterior e tal. Eu achei que isso era muito... Eu ia perder tempo dentro da carreira da VEG, eu sei que a estrutura da VEG era muito meritocrática e tinha que começar e fazer carreira dentro do processo, e eu neguei. Então, eu entrei como engenheiro no controle de qualidade, depois fui chefe da área de qualidade, e daí assumi uma gerência de uma área industrial. Era a única área industrial, a única parte da VEG que eu não conhecia. Esse também foi um desafio muito grande, e eu fiquei até um pouco, em algum momento, eles podiam ter me escolhido botar no departamento mecânico, na fundição, na área de projetos, e me botaram na bobinagem, que era uma parte mais elétrica. Aos poucos, daí eu fui aprendendo que a coisa mais importante na carreira é o aprendizado para tu abrir. Então, depois disso, eu finalmente daí fui promovido a um cargo que era para desenvolver um produto que a VEG havia comprado tecnologia na Alemanha. Aí eu tive que fazer o meu projetinho internacional. Eu fiquei lá por 6 meses para absorver a tecnologia, voltar e montar a fábrica aqui no Brasil. Depois de ter feito isso, eu fui para a área comercial, e lá no final, depois de 11 anos, acho que de cargos de chefia, liderança, de engenheiro, chefia, e depois de gerência e diretoria, eu assumi a presidência da VEG, que fui por 18 anos presidente da companhia. E agora, depois que eu me encerrei a minha carreira executiva, depois de 18 anos como presidente, eu fui para o conselho da VEG e assumi posições em outros conselhos, de novo, com o grande objetivo de aprender com outras companhias. Quando eu falo que a universidade ensina você a aprender, que você acaba a universidade, mas a vida continua e você tem que aprender continuadamente. E uma das maneiras que eu encontrei é, por exemplo, como sendo ali colega do Otto lá no conselho da Tigre e de diversas outras companhias que eu fui conselheiro, como da Yoshi Pimax, da Texis, da Celesc, da BR Foods, e mais algumas, do Grupo Algar, e mais algumas companhias. Bem, Décio, muito obrigada pela brilhante palestra, muitas lições para a gente, para os estudantes de engenharia.
Eu gostaria de saber se você vai poder continuar para depois responder pelo menos mais uma pergunta, ou você vai ter que ser rápido. Claro que eu vou, porque eu vou querer escutar o meu colega Otto, aí vou ter coisa também para aprender com ele agora hoje. E com as perguntas da mediadora. Bom, Otto, então é com você. Outra brilhante empresa do nosso sistema industrial aqui, a Tigre. Como é que você chegou à presidência da Tigre, a sua trajetória como executivo, até com a presença no exterior? Conta um pouco para a gente aí. Bom, primeiro, boa noite, Estela. Boa noite, Décio. Quero agradecer o convite do Rafael e do Vinícius e do Guido para estar com vocês na noite de hoje. Eu estou casado com a Ana há 31 anos, tenho 58 anos, tenho 2 meninos já formados, e estou aqui de penetra, né? Eu não sou engenheiro, eu sou economista, né? Que é uma disciplina que se coloca como ciência exata, mas na realidade de exata não tem nada, né? E como tem aquela piada que fala que o que mais deixa o economista exposto é ele fazer alguma previsão sobre taxa de câmbio. Então, eu estou na Tigre há 7 anos, né? Fiz a minha carreira em empresas de bens de consumo, então eu estou numa indústria, uma Tigre, há relativamente pouco tempo, né? Tenho aqui a honra e o privilégio de participar do conselho, não como conselheiro, mas como CEO, onde o Décio é conselheiro da Tigre há bastante tempo, e antes dele, o pai dele, o seu Egon, acho que são ícones, tanto ele quanto a empresa VEG da indústria do Estado e do Brasil, né? A VEG é uma das empresas brasileiras de maior sucesso e de maior grau de internacionalização. Então, é um privilégio, uma honra estar aqui com o Décio na noite de hoje. A Tigre é uma multinacional familiar também, completa 80 anos ano que vem, está na sua 3ª geração. O atual chairman é o Felipe, né, que é membro da 3ª geração, presidente do conselho, e a Tigre, como a grande maioria de vocês deve saber, líder em tubos e conexões, acessórios, ferramentas para pintura, metais sanitários, caixas d'água, né? Atua não só na construção civil, mas no varejo dessa construção, hidráulica, elétrica, infraestrutura, irrigação. A gente tem operações diretas em 10 países da América do Sul e dos Estados Unidos, 23 plantas e prega aí quase 6 mil pessoas. Então, a Tigre é um orgulho não só para o Estado, como também para o Brasil. Então, como economista e, portanto, como penetra, né, falar um pouquinho do meu período de universidade, não com foco em engenharia, né. Eu acho que, para mim, a importância desse período, acho que foi me ajudar a ter clareza sobre o que eu gostava e o que eu não gostava, né. Porque a decisão profissional de você ir para uma universidade é tomada muito cedo, né, com 17, com 18 anos. Né. A maioria das vezes as pessoas não têm clareza ainda naquele momento do que elas querem, né. Acho que o segundo ponto, acho que a exposição a mentes brilhantes, né, em alguns professores da época, acho que é importante você ter referências intelectuais e acadêmicas, né, e valorizar a formação e a vocação de ser professor, né. Acho que a terceira, a exposição à diversidade, né, e tanto no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, onde eu estudei economia, mas principalmente fora, quando eu fiz um MBA nos Estados Unidos, na Kellogg, eu acho que essa exposição à diversidade, né, pessoas de raça, cor, sexo, orientação sexual diferentes, eu acho que é um dos pontos que eu mais levei comigo, né? E por último, acho que a oportunidade de trabalhar em grupo, né, que é algo que é de importância essencial e crítica quando você trabalha, né, é você saber trabalhar em equipe e conviver e aprender com estilos diferentes. Então, eu estudei Direito e Economia ao mesmo tempo, para entender o que eu gostava, e eu acabei indo por Economia, descobri que ser advogado é muito difícil,
é muito duro, né? Então não foi algo com o que eu me identifiquei na época. E acho que eu procurei, de alguma maneira, formar clareza daquilo que eu queria, do que eu preferiria fazer. Então, para mim, naquela época, ficou claro que eu queria uma carreira em gestão de negócios. Acho que mais tarde eu fui percebendo a importância, né, de coisas como atitude positiva, clareza de visão de onde você quer chegar, resiliência e determinação para atingir os teus objetivos, né? Então, acho que fui aprendendo a importância de você fazer aquilo que te apaixona, que te deixa feliz e que te permita focar nas tuas fortalezas, né? Acho que foram coisas que acabei, de alguma maneira, incorporando durante esse período, né? Vou parar por aqui e, enfim, ver como é que a gente segue aí, se tem alguma pergunta, mas eu queria dar tempo para isso também. Muito obrigada, Otto, pela apresentação e por mostrar sua trajetória aí tão diversificada. Bom, temos perguntas aqui, mas eu vou perguntar primeiro para o Décio. Eu tive o privilégio de, ao longo da minha carreira jornalística, entrevistar várias vezes o pai dele e também ele. Mas uma das coisas que eu aprendi com o seu ego, uma vez perguntei para ele, o que precisamos, assim, o que uma empresa precisa para ter sucesso? E ele disse, são duas coisas fundamentais, você fazer um produto bom, no caso uma indústria, um serviço bom, e cumprir o prometido, cumprir o contrato. Se você prometeu, mesmo que não tenha um papel, você tem que cumprir. É uma lição de ética, de governança, de importância da reciprocidade. Que o Edson, desculpa, eu queria que o Décio me falasse um pouco sobre isso, que ficou tão arraigado na cultura da WEG. Nós temos sempre, como a WEG foi uma empresa de muitos engenheiros, né? Hoje nós temos no nosso grupo, eu acho que mais de 3 mil, e em diversos tipos de atividade, né? Então a questão do produto, ele está muito intrínseco. A WEG foi montando uma empresa de tecnologia e que o produto, claro que esse produto tem que ser percebido utilidade e desempenho pelo cliente e não por si. Mas então nós fizemos assim uma trajetória de investimento contínuo em tecnologia e desenvolvimento. Nós investimos cerca de 3,5% da nossa receita anual, todos os anos, para desenvolver produtos e principalmente para melhorar a performance deles. E esse aspecto da questão ética, de cumprir o prometido, está muito focado no cliente, era uma coisa muito forte. Se o produto era muito forte nos sócios Werner e Geraldo, o meu pai, que era uma pessoa focada em clientes e em mercado, ele tinha esse negócio, o cliente tem que se sentir efetivamente que a WEG dá atenção para ele, que ele é o alvo principal. Então, esses dois aspectos que eu ponho mais o terceiro ali, que forma o triângulo, eu acho, do que a WEG sempre deu muita importância, que foi desenvolver continuadamente pessoas. Hoje tem curso de engenharia, de gestão do conhecimento, de não sei o quê. Antes de ter esses nomes, eu acho que o seu Werner, o seu Geraldo e o seu Ego pensavam muito nisso, de ter uma empresa com conhecimento integrado dentro delas. Então, eu acho que os meus 3 mentores, assim, eu poderia citar o quarto que os 3 foi o seu Werner, o seu Ego, o seu Geraldo, e também o quarto seria o engenheiro Moacir, que foi o primeiro engenheiro da WEG, e quando eu entrei ele já estava lá e me ajudou muito, mas com o seu Ego, eu acho que eu aprendi muito
a visão de longo prazo, a visão de cliente e a importância de desenvolver pessoas para chegar no longo prazo sempre com as pessoas que foram formadas